Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite a todo mundo. Oi, Vera. Vera, reforma tributária, mais um passo, né? O relator fez algumas mudanças no texto, passou na CCJ, como já noticiamos aqui. O que mudou agora dessa vez? Mudou bastante coisa, Bocardi, e muito de última hora, né? Para que não dê tempo de se analisar o impacto que isso pode ter tanto na alíquota base quanto no conjunto da reforma. Então, é uma reforma que está sendo votada meio como uma degustação às cegas, de alguma maneira. Todo mundo tem um interesse em aprovar, todo mundo acha que o momento chegou, todo mundo intui que vai haver uma simplificação em relação ao modelo de hoje, mas ninguém pode dizer com toda certeza que sabe as consequências para a economia daquilo que está sendo aprovado. Porque é isso, muitas coisas sendo acrescentadas de última hora, outras sendo retiradas também ali no calor da discussão já na CCJ, sem que haja nenhum estudo mais aprofundado dos impactos que isso vai ter. Então, ele acatou 36 emendas, abriu outras exceções para setores que não estavam com alíquota diferenciada ou alíquota zero, incluiu mais casos de cashback para a população de baixa renda, incluiu o botijão de gás entre esses casos, fez concessões a estados do Nordeste e do Centro-Oeste para também diminuir a resistência dos governadores, e aí com isso se tem um substitutivo ao próprio relatório dele, que passou com larga margem na CCJ, mostrando ali que essa percepção geral de que é um momento, ela continua, apesar das incertezas. E aí agora o texto deverá ir ao plenário para ser votado ainda amanhã. Então, realmente foi feito um esforço concentrado nessa semana no Senado, aquilo que eles já prometiam estão entregando. Isso configura uma tramitação rápida pelo Senado, porque ela chegou no fim do semestre na casa, então ela tramitou em 3 meses, é muito pouco para uma emenda constitucional, muito pouco para uma reforma tributária, que é algo que você vem tentando fazer há 3 décadas no Brasil, sem sucesso. Então, sim, é louvável o esforço, é louvável esse grau de consenso que a reforma conseguiu angariar em torno dela, mas tem essa zona nebulosa de não se saber ao certo o que tantas exceções assim, tantas concessões a setores e a entes federativos pode causar naquilo que é o importante, que é o cômputo final do IVA geral, que vai vigorar para aqueles não agraciados com alguma exceção. E já se falava em 27,5%, como ele incluiu outros setores, isso pode aumentar aí essa previsão da alíquota básica do imposto e faria com que o Brasil tivesse, de fato, a maior alíquota entre os países que praticam esse tipo de imposto. A maior hoje está na Hungria, que é 27%. Se a gente exceder esses 27 em alguns decimais, já vai ser a maior do mundo. A Fazenda falava em 27,5% da forma como estava o primeiro relatório do senador Eduardo Braga. E agora ninguém sabe ao certo. O próprio Braga diz que esse estudo vai ser feito depois da proposta passar no Senado. Vera, e tem consenso em torno desse texto ou tem ainda algum fator colocando em risco a aprovação da reforma como está? Alguns governadores ainda têm queixas, mesmo com essas últimas concessões que o relator fez. Carol, o que ele fez, né? Ele incluiu a possibilidade dos estados do Centro-Oeste cobrarem um tributo sobre matérias-primas. A que se deve isso, né? Como você mudou a lógica da cobrança de imposto da origem para o destino, estados produtores, como os do Centro-Oeste, que produzem principalmente grãos, né, produzem só matéria-prima, iam ser bastante prejudicados. Eles deixam de arrecadar o imposto, por exemplo, sobre soja,
que é o principal produto, o principal ativo do Estado, e isso passa a ser cobrado lá no destino. Então, é uma compensação a mais para esses estados. Incluiu uma outra compensação para estados do Nordeste, com a possibilidade de ainda maior de prorrogar benefícios fiscais. Então, aquela ideia de se acabar rapidamente com a guerra fiscal também fica ali meio turvada por essas concessões de última hora. Mas ainda assim tem estados que estão reclamando. Então a gente tem que ver no plenário se essas queixas vão se configurar numa orientação para que os senadores votem contra. Na CCJ não aconteceu, o placar foi muito elástico a favor da reforma. A oposição também está tentando, obstaculizar a votação. Tentou fazer isso na CCJ, não conseguiu e vai tentar no plenário. Vai tentar fazer alguns tipos de tentativas de bloquear a votação, mas não se sabe se vai ter peso, acredito que não. E acho que com o empenho do Rodrigo Pacheco e do relator, ela deverá passar ainda nessa semana mesmo no Senado. Vera, e o comportamento do Arthur Lira, que defendeu a meta fiscal e dizer que a tributária pode ser promulgada só com o que for consenso? O que isso significa? Ele estava todo responsável. Foi um café da manhã que ele fez com os jornalistas hoje, e aquele lado lá, nomeação da Caixa e toda a pauta fisiológica ficou ali fora do cardápio do café, e o que foi servido foi um Lira super fiscalista, que falou dessa necessidade de honrar a meta fiscal. Se você abstrair do personagem, pegar só o que ele falou, tá tudo certo ali. O que ele falou, o governo se comprometeu com esse arcabouço fiscal há pouco tempo. Então não é natural, não é normal, não é aceitável que o próprio governo já deixe de cumprir a meta que ele mesmo estabeleceu. Tem toda a lógica, ele está coberto de razão, e o que ele diz, a Câmara vai agir o que puder para fazer cumprir a meta. E aí, hoje, a LDO, de fato, foi aprovada, e era até um item que estava aí separado na pauta, já vou juntar porque faz sentido, as duas coisas estão juntas, porque a LDO foi aprovada sem mudança da meta. O relator estava coçando os dedinhos para mudar, mas o que ele foi convencido, inclusive pelo próprio Lira, é que isso tem que ser uma coisa que tem que partir do Executivo, se for acontecer, e não do Congresso. Acontece que, quando você vai olhar a prática da Câmara, a prática do Congresso, ela não coaduna com esse discurso, ela não é uma prática voltada para a responsabilidade fiscal, ela é uma prática para aprovação de despesas, aprovação de pautas que causam mais despesas, aprovação de emendas obrigatórias, ou seja, mais despesa, aumento de fundo partidário e eleitoral, ou seja, mais despesa. Então, o discurso do Lira é lindo no sentido da responsabilidade fiscal, mas a prática do parlamento é diversa desse discurso. Da mesma maneira, ele também está todo proativo no sentido de que a tributária tem de ser promulgada ainda nesse ano. Isso interessa muito a ele. Foi uma pauta com a qual ele se comprometeu e ele quer fazer da aprovação da reforma tributária a grande marca da passagem dele pela presidência da Câmara. Ele não quer que a passagem dele da presidência da Câmara fique associada ao orçamento secreto, à briga por cargos, ao centrão, chefe do centrão, que é essa narrativa mais próxima do que ele é e do que é a sua atuação histórica como parlamentar. Então ele quer criar essa outra persona de um presidente que entregou uma reforma constitucional importante para a economia do país. É com esta roupagem que ele tem sido super bem aceito pelo mercado financeiro, pelos setores produtivos da economia, que tem feito inclusive vista grossa a esse outro lado do Arthur Lira, coronel, e que manda no centrão, e que designa cargos e que faz pressão por emendas. Isso tudo ficou ali em segundo plano e o mercado se abraçou nesse Lira, que é o fiador da agenda econômica. Então é isso que ele está querendo passar nessa conversa, em que ele se mostrou tão assim preocupado com reformas e com a responsabilidade fiscal. De fato, hoje, quando você tem o presidente da República dando tantos sinais ambíguos em relação à economia, as pessoas olham para alguém que possa funcionar como uma âncora ali a garantir, inclusive, a meta fiscal. E ele hoje funcionou como essa pessoa e vai ser lido dessa maneira pelos mercados aí.
Mas dá para a gente dizer que esse avanço da tributária foi mais uma construção do Congresso, como quer vender essa ideia aí o Lira, ou foi uma vitória do governo, Vera? Foi mais do Congresso do que do governo, sem dúvida, Carol, porque o Haddad trabalhou meio solo por essa reforma dentro do governo. Claro, com o apoio da Simone Tebet, que tem jogado ali com ele, e eventualmente com uma forcinha do Alexandre Padilha, mas se não fosse essa ideia do Lira de fazer disso a bandeira da sua presidência, e se o Rodrigo Pacheco também não estivesse comprometido com essa agenda, por ser algo que é da natureza dele, ele é alguém com uma visão liberal da economia, etc., a reforma não teria andado. Ela não andou em governos anteriores, não andou no Bolsonaro, não andou no Temer, não andou em governo nenhum. Então, o moto para a reforma não veio do Executivo. Claro, o Bernard Api embasou o projeto, tem muito da proposta dele na base dessa proposta que foi tão modificada depois, mas quem pegou, abraçou o negócio e falou, vamos votar que chegou o momento, foi o Lira, no primeiro lugar, e, em segundo lugar, o Rodrigo Pacheco. Então, quando passar, e se passar, e a gente for fazer uma autópsia ali de quem foi o responsável, o Congresso terá sido bem mais responsável por isso do que o governo. O Haddad pode faturar e pode usar a passagem da tributária para tentar recompor uma parte ali da sua estratégia que foi bagunçada pelo Lula. A partir da tributária, e eu estou até escrevendo sobre isso na minha coluna de amanhã no Globo, que deve ir ao ar em breve, antecipada, a partir dessa aprovação da tributária, ele tem ali um apoio do Congresso e um discurso para fazer voltar o trilho da discussão econômica para onde ele queria. Ele tentou fazer isso hoje. Ele, num fórum que ele participou, ele falou o seguinte, olha, a gente até pode gastar mais, até deve gastar e investir, mas tem que saber gastar. Então, isso foi uma indireta para a ala do governo que quer gastar mais. E ele disse o seguinte, todos os poderes têm de andar juntos no sentido da responsabilidade fiscal. Então, ele está querendo dar um sinal para o Congresso, mas também dá um sinal de que, olha, vocês não podem andar com as pautas bomba que me causam mais gastos aqui. Ele entende que ele está sozinho lá no governo, que ele precisa de aliados nos demais poderes, e foi nesse sentido a fala dele nesse fórum empresarial de hoje. A LDO passou na Comissão de Orçamento sem alteração. Isso aí que dá para dizer, hein? Sem alteração na meta fiscal. Eu acabei tocando nesse assunto quando eu falei do Lira, e ele é o cara que fez com que isso acontecesse. Não quis que fosse mudado agora para que, enfim, o governo se responsabilize por mudar, caso seja o caso entenda, e aí fique com a pecha de que quis gastar mais e que, portanto, não está comprometido com a responsabilidade fiscal. O Lira não quer que parta da Câmara, principalmente, porque o relator é um deputado, a ideia de, vamos gastar, vamos liberar geral. Dentro desse script que ele assumiu, desse figurino que ele vestiu, de que ele é o grande fiador da responsabilidade fiscal, né? Ô Vera, vamos mudar de assunto, falar de Enem, porque 2 dias depois da realização da prova, a discussão continua, aquela polêmica toda de ideologia por trás de algumas questões. Os deputados, inclusive, votaram a convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, para explicar esse suposto viés ideológico da prova, né? Sim, e com apoio de deputados que, teoricamente, são da base do governo, Carol. Então, isso fica dentro daquele problema ali crônico que o governo Lula tem de ter uma base ampla de partidos, mas não necessariamente o apoio para todas as suas pautas, sobretudo essas que entram no cálculo ali de que são pautas ideológicas, né? E essa imputação de que o Enem foi eivado de ideologia e que tinha muitas questões que puxavam para o entendimento dos alunos, um entendimento de esquerda e contrário a setores ali associados à direita, isso cresceu desde o domingo, continua muito forte e levou a que fosse feita essa convocação
do ministro Camilo Santana para explicar esse viés ideológico do Enem, inclusive com esses alguns apoiamentos de deputados do MDB, do PP, do Republicanos, que têm ministérios no governo, integram o governo, que, portanto, deveriam ser uma base de apoio ao governo. Ele vai ter de ir lá, vai ter de explicar, segundo a convocação, quais são as referências de dados usadas para a formulação de algumas questões, e isso deverá acontecer aí nos próximos dias. Tem uma possibilidade da prova ser judicializada também, já tratei disso aqui ontem, falei da possibilidade da frente parlamentar da agricultura, né, da bancada ruralista e a justiça com outras questões que tratavam do agronegócio. A nota cômica do dia para essa questão do Enem veio de um tweet do ex-ministro Sérgio Moro, senador Sérgio Moro, que fez ali um tweet dizendo que tem pena dos estudantes brasileiros porque a prova, além de abusar de doutrinação ideológica, é confusa e mal redigida. Só que nisso ele redigiu o Enem com N no final. E aí o povo caiu matando em cima dele porque ele errou o nome da prova num daqueles tweets que procuravam corrigir os outros. Então é o pior erro que você pode cometer, né? Todos nós já cometemos erros de digitação no Twitter e em outras coisas, mas você errar quando você está querendo dizer que alguém errou é uma coisa que causa espécie. Foi o que aconteceu com o senador Sérgio Moro hoje. Falando da questão da falta de energia que persiste em São Paulo, toda uma discussão aí sobre taxa, enterramento de fios, aquela história toda, e a energia de fato que não volta. Tem também a Sabesp, a base do Tarcísio, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tentando acelerar a privatização da Sabesp aí nesse contexto. Ontem ele até falou, né, que o contrato que ele propõe é muito mais amarrado, é muito mais rígido e tal, e que são coisas diferentes. Exatamente. Ontem ele já fez esse discurso em defesa de que se continue a discussão da privatização da Sabesp, tentando dissociar o caso da Enel e das demais concessionárias de energia com a privatização da companhia de água. E o que a base dele fez hoje, justamente para evitar que ganhe corpo o discurso anti-privatização e que a sociedade se mobilize, porque tem muita gente revoltada com o que está vivendo ainda, até hoje, em relação a essa falta de energia, e muita gente associando isso ao fato de a empresa ser uma concessionária e, portanto, você não ter de quem cobrar por um prejuízo tão grande. O que a base fez foi tentar acelerar os passos para a privatização. E aí a ideia é juntar as comissões numa espécie de congresso das comissões e, com isso, fazer uma análise ao mesmo tempo em todas elas do projeto que permite a privatização da Sabesp. Isso faria com que o governo ganhasse tempo, se antecipasse a essa mobilização contrária, que vai crescer e que eles estimam que vai crescer, e aí, com isso, atropelar os prazos e os processos para promover essa privatização. Não é algo tão simples. Ainda tem muita coisa judicializada, a Justiça está suspendendo, inclusive, a audiência pública a respeito do tema, vai ficar sendo cada passo judicializado, tem a possibilidade de novas greves em serviços essenciais aí de companhias estaduais em reação a essa ideia de se privatizar a Sabesp. Enfim, não é uma briga simples essa que ele está comprando, mas a reação da base do Tarcísio na Assembleia foi tentar correr com o negócio para não dar tempo da oposição se mobilizar contra. Bocardi, é uma tática arriscada, porque você pode ainda causar mais celeuma, mas foi isso que eles fizeram no day after de toda a confusão aí do apagão de energia. E ainda mais agora, no momento que ganha um calor enorme, né? A CPI, eu falo AS porque tem a da Assembleia Legislativa da Enel que já estava rolando e agora ganha um combustível. E também já tem a votação e com votos já denominados e tal para aprovação de uma CPI na Câmara de Vereadores também, aqui em São Paulo. Então, imagina só o que vem por aí. E tem gente sem luz até agora, jogando comida fora, então o desgaste é muito grande. O prefeito meteu os pés pelas mãos ao falar primeiro de uma taxa, depois voltar atrás, que não haveria taxa alguma. Então, ninguém está dando uma resposta satisfatória para a população.
A impopularidade respinga em todos, no prefeito porque as árvores continuam atravessadas, os fios continuam caídos, a cidade não responde rapidamente a algo que foi uma chuva de poucas horas ali, rápida até para os estragos que causou. O governo do estado não parece responder também à altura do que ele deveria estar cobrando da concessionária, e essa então nem se fala da resposta aos padrões, tem gente que nem consegue falar lá há dias. Então, quando é uma crise em que o cidadão se sente assim tão desassistido, sobra para todo mundo, e é o que está acontecendo, e essas CPIs são reflexo disso. Ainda mais, e aí o presidente também da Enel Brasil, que disse que não tinha que pedir desculpas e tal, no meio dessa história toda. Depois vem o presidente da Enel São Paulo, que teoricamente está abaixo dele, diz que foi uma questão de linguagem, de idioma, que não fala muito bem o português. Olha, é uma história. Hoje, mais cedo, nós mostramos, a gente mostrou os pátios, né? A empresa dizendo que estava com a força máxima e os pátios, ia mostrando os pátios cada vez mais com caminhão lá dentro. Chegou no último pátio que a gente mostrava, não tinha vaga disponível, os caminhões todos lá dentro. Aí depois a empresa que estava com força máxima mudou a história, dizendo que não, 60%. Aí depois, mais um pouco ainda, mudou de novo. Aí a última informação que vem é que assim, não, a gente não precisa. A gente tem muito caminhão, por isso que os pátios estavam dessa forma. Estou até trazendo essa informação aqui que não falei ainda. Aí depois eu questionei de volta, eu falei, gente, então peraí, com pessoas sem luz, se vocês têm muitos caminhões, não precisam de todos que estão na garagem, é sinal de que vocês têm funcionário de menos, então. Então vamos dizer que tem funcionário de menos. Ah, não é isso. Então restabeleça a luz. O fato é que os caminhões estavam todos hoje cedo, boa parte, mas a maioria estavam hoje nos pátios, estacionados, enquanto as pessoas esperam por um caminhão no meio da rua. Ou seja, é uma sucessão, né, de crises tal, sem a solução definitiva, que está prometida para agora, aí, até o final da noite de hoje. A ver. A conferir. Valeu, Vera. Obrigado, viu? Uma boa noite para você. Tchau, gente. Até amanhã. Um ótimo fim de tarde e noite para vocês. Vamos para o intervalo agora.